Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje nós vamos falar sobre chamado. Provavelmente tu chegou nesse vídeo justamente pelo título dele. E hoje então, de uma vez por todas, nós vamos descobrir qual é o teu chamado. E o melhor de tudo isso é que a gente vai aprender com quem nos chamou. Nós vamos ter a base bíblica e Jesus, ele vai nos ensinar, ele vai nos dizer então, afinal de contas, qual é o nosso chamado. A primeira coisa que nós precisamos saber é que todos nós, eu, tu, vizinho, qualquer um de nós, temos um chamado. Acreditando em Deus, não acreditando, não interessa, sendo cristão ou não, todos nós temos um chamado. E qual então que seria esse chamado? Esse chamado ele encontra-se lá em João no capítulo 15, no versículo 16 e 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou seja, aqui Jesus está nos ensinando, nos relembrando, né? Falando mais uma vez, para que a gente possa então amar uns aos outros, para que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é um mandamento então que Deus nos ordenou, que Jesus então lembrou toda vez que Jesus falava, ele lembrava disso, né? Ele fazia questão de lembrar disso, que a gente precisava amar uns aos outros. E por que eu digo que isso vale não apenas só para quem é cristão, para quem acredita em Deus, mas também para quem não acredita? Porque vamos imaginar, se a gente pudesse olhar para o outro, para o nosso próximo, com amor, independente das nossas diferenças, independente daquilo que nós acreditamos, se eu acredito em A, o fulano não acredita em B, independente disso, se a gente amasse uns aos outros, o mundo seria 1000 vezes melhor. A gente teria condições de se colocar no lugar do outro, a gente teria condições de entender o outro e, obviamente, não existiria nem guerras, nem atrocidades como existe hoje em dia. Então, o amor, ele é um mandamento universal e ele faz com que a gente tenha uma vida em abundância, que a gente consiga, então, conviver, que a gente consiga estar com as pessoas, que a gente consiga respeitar as pessoas. O respeito, ele só acontece a partir do amor. Então, por isso que o nosso chamado, ele está ligado única e exclusivamente com o amor. Nós vamos entender um pouco mais ao decorrer do vídeo. Então, fica comigo até o final que a gente vai entendendo melhor. Aproveita, já curte esse vídeo, já encaminha para outras pessoas e já te inscreve no canal caso tu não seja um inscrito. Eu vejo que muitas pessoas assistem o vídeo, mas elas não são inscritas. Então, se tu é uma dessa pessoa, não seja mais essa pessoa, se inscreva aqui no canal. Com isso, então, sabendo que para que a gente possa desenvolver o nosso chamado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é amar as pessoas, porque afinal de contas nós fomos chamados para amar as pessoas, tá? Todos nós fomos chamados para amar as pessoas. Então assim, já cai por terra aquela dúvida, né? Tá, Marcela, mas qual é o meu chamado? Aqui tá a resposta: amar as pessoas. Esse é o teu chamado. Esse é o meu chamado, esse é o chamado do vizinho, certo? A partir dessa identificação, a partir de sabermos isso, que o nosso chamado é amar as pessoas, nós precisamos então pensar, refletir, analisar. Eu gosto sempre, né, de trazer reflexões aqui para que a gente consiga fazer isso, que tem a ver com as nossas condutas, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então, será que a tua conduta, as tuas atitudes, ela tem mostrado amor pelo outro? Porque às vezes a gente fica, né, cada vez mais tem surgido esse movimento, né, que tu tem um chamado, que tu precisa descobrir isso. Na verdade, isso já faz um tempo, né? Porque tem aquela música, né? Eu tenho um chamado, não sei de quem que é a música, tá? Enfim, não interessa. Me lembrei disso agora. Mas voltando, então já faz muito tempo que a gente vem nessa onda, né? Nesse crescimento de que a gente precisa saber qual é o nosso chamado, que a gente precisa saber o nosso propósito de vida, a gente precisa saber disso. Ok, a gente tem cada vez mais buscado isso, mas tá ali, tá na nossa cara, só que a gente não tinha se dado conta ainda, talvez,
de que na verdade é isso, é básico, é simples. O chamado é amar as pessoas. A partir disso, então, como que as nossas atitudes, a nossa conduta tem refletido o nosso chamado? Como que a gente tem conseguido então fazer isso, né? E a partir do momento que a gente sabe que o nosso chamado é amar as pessoas, a gente tem que começar a fazer isso, né? Inevitavelmente. Mas agora tu pode estar falando assim, né? Pensando, ai, Marcela, ok, tá? Eu sei que eu tenho que amar as pessoas, eu sei que isso é difícil, eu sei que eu tenho tentado, mas eu quero ir além disso. Maybelline. Maybelline? Gente, Maybelline tava sonhando. Deu? Voltamos. Baby tava dormindo, tava sonhando. Baby é minha cachorrinha. Tá, mas além disso, né? Eu quero ir além disso, eu quero ser uma pessoa que vá pregar o evangelho, eu quero falar, falar de Jesus para as pessoas, eu quero ser um missionário, eu tenho curiosidade de saber como é que eu faço isso. Um dia eu quero ser pregador, um dia eu quero ajudar na minha igreja. Então, Marcela, eu quero saber disso. Não é só a questão, não é só, né, amar as pessoas, mas eu quero saber algo além disso. Ok, sem problema nenhum, as pessoas precisam, né, a igreja, as pessoas, ela precisa cada vez mais de pessoas que amem uns aos outros, né, dentro da nossa instituição, porque nós já estamos cheios de pessoas que não representam o que de fato é a igreja de Cristo. Então, eu acho que realmente é muito válido, né, a gente ter pessoas como tu, que quer, então, fazer algo além, né, do que tu já tem feito. Então, ok, que bom, né, que tu te propõe, então, a falar do amor de Deus, a pregar o evangelho. Bom, volto a falar que tu precisa pregar o evangelho a partir das tuas atitudes amando as pessoas. E além disso, então, se tu deseja pregar o evangelho de uma outra forma, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem que estudar. A gente tem que ler a palavra, a gente tem que entender o contexto em que aquela palavra foi escrita. Não adianta simplesmente eu conhecer Jesus, eu ter um relacionamento com Ele, eu querer falar sobre isso, ok, isso também é válido, mas a gente precisa ter embasamento. Sempre quando eu vou gravar vídeos pra vocês, eu estudo, eu pesquiso. Quando eu faço um conteúdo lá no meu Instagram, que inclusive tem bastante coisa lá também, eu também estudo muito, eu vejo vídeos, então eu me dedico pra passar a informação mais correta possível pra vocês. Então o que a gente tem sentido falta também no meio gospel, né, no meio da igreja, é justamente pessoas que saibam o que estão falando, que saibam falar algo além daquilo que todo mundo já sabe. Então hoje tem muito conteúdo grátis, tem muita coisa legal na internet, 0800, free, de graça, que tu pode então te dedicar, estudar. Eu, por exemplo, participei de lives de 100 dias da leitura da Bíblia com o pastor Felipe Parente. Eu aprendi demais, edificou muito a minha vida e foi de graça. Então tem muito conteúdo legal que tu pode te apropriar e pode então começar a estudar a palavra para que tu possa ter domínio daquilo que tu tá falando e poder então falar e comunicar isso a outras pessoas, se caso seja a tua vontade. Porque um dos ensinamentos de Jesus, dentre tantos, né, que ele nos ensinou, também diz pra gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Isso a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus também pediu para que a gente pudesse ir e pregar o evangelho, pudesse falar sobre seus grandes feitos, pudesse então dizer, né, deixar claro a lei, aquilo que ele queria que as pessoas seguissem. Então Jesus ele comissiona, né, os discípulos a fazerem isso. Ide, pregar o evangelho, falar dos meus grandes feitos. Ok, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não tiver essa conduta de amor ao próximo? Do que adianta, gente, eu vir aqui conversar com vocês sobre vários assuntos que eu converso, sendo que a minha vida é uma porcaria, sendo que eu não vivo aquilo que eu prego?
Eu não tô falando, gente, que a minha vida é um mar de rosas, que eu sou perfeita sem defeitos, não é isso. Mas eu tento muito cumprir aquilo com que eu trago para vocês, porque não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Então, antes de qualquer coisa, antes de tu te propor a ensinar a palavra, a falar da palavra de Deus, a pregar o evangelho, estude, mas antes de estudar, tenha um bom exemplo, dê um bom exemplo, seja um bom exemplo, porque assim, de fato, automaticamente, sem às vezes tu precisar abrir a boca, o evangelho de Cristo ele vai ser pregado, ele vai ser visto através da tua vida. Então, dê um bom exemplo. Acho que esse é o resumo do vídeo de hoje. E pra gente finalizar esse vídeo, eu queria te dizer que mesmo que as pessoas, muitas vezes elas não consigam reconhecer Jesus na tua vida, mesmo que tu saiba que tu tá te esforçando, poxa Marcela, mas eu me esforço, eu tento, eu tô fazendo de tudo, né, para que as pessoas possam reconhecer Jesus através da minha vida, mas mesmo assim as pessoas não conseguem identificar isso. Então eu queria deixar aqui um último versículo para que eu possa te encorajar, e na verdade esse versículo ele também fala muito ao meu coração, porque às vezes eu fico na expectativa de que os vídeos tenham muitas visualizações e eles não têm. Às vezes eles têm 9 visualizações, às vezes 10 visualizações. Isso eu confesso que acaba frustrando um pouco a ambição, o desejo que eu tenho de vir aqui gravar esses vídeos para vocês. Mas essa semana na verdade, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração de que eu estou preocupada em ter visualizações, eu estou preocupada em fazer a minha parte para que o evangelho seja propagado. Então, né, foi meio que um tapa na cara do Espírito Santo a esse respeito sobre a minha vida, e é por isso que eu estou aqui, que eu sigo firme e forte mesmo não tendo tantas visualizações. Então lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 14, Jesus vai dizer aos discípulos assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Ou seja, por mais que tu tente comunicar o evangelho para as pessoas e muitas vezes elas não querem ouvir, ok, sem problema, lava a mão, né? Tipo, lavei minhas mãos, sacudi o pó das minhas sandálias, dos meus pés, porque eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que Jesus me comissionou a fazer. Eu fiz aquilo que eu sei que eu precisava fazer. Independente se as pessoas ouviram, se elas viram, se elas prestigiaram ou não. A minha parte eu tenho feito. E é isso que eu tenho tentado me agarrar cada vez mais. A minha parte eu estou fazendo e eu espero que tu possa fazer a tua parte também. Antes de mais nada, que a gente possa então amar uns aos outros e depois que tu possa então identificar aquilo que de fato tu gostaria de fazer para que o reino, o evangelho, ele siga adiante. E a partir disso, então, estude, busque conhecimento, busque estar com pessoas que possam edificar a tua vida. Esteja também presente, esteja também junto com pessoas que te fazem, te desafiam no amor, né? Não adianta a gente querer só pescar em aquário, é fácil pescar em aquário, mas conviva também com pessoas que te desafiem nesse amor, no evangelho, né, de Cristo, nesse amor que ele nos ensinou. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira a identificar qual é o teu chamado. Eu espero que tu tenha entendido o propósito desse vídeo. E se tu gostou, e se tu assistiu esse vídeo até aqui, eu peço que tu curta ele e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ter noção, então, possam entender qual de fato é o seu chamado. Um beijo, gente. Deus abençoe e até a próxima.